há um conto cristão que sempre volta para mim. Um muro dividindo dois lados. De um lado, o céu, e do outro, o inferno. E em cima do muro, um monte de gente parada, sem escolher lado. Do lado do céu havia movimento. Anjos chamando, aconselhando, insistindo, num esforço visível para trazer aquelas pessoas que estavam no muro. E do outro lado, nada. Silêncio. Tranquilidade. O inimigo estava ali, sentado, observando tudo, sem pressa. Alguém estranha e pergunta: por que você não faz nada? Por que você, pelo menos, não tenta trazer quem está no muro para o seu lado? E então ele responde: por que eu faria isso? O muro também é meu. E é aqui que esse conto sempre me atravessa. Quando o assunto é violência, desrespeito, humilhação, não existe zona neutra. O muro não é um lugar intermediário. O muro já tem dono. E permanecer ali não é suspensão de escolha, é a escolha. A falsa neutralidade não é neutralidade, é posicionamento travestido de imparcialidade. Em muitos contextos de convivência, na família, em grupos, no trabalho, em instituições, o discurso de os dois estão errados ou os dois têm suas razões até soa equilibrado. Mas não é bem assim. Em situações de violência, dividir a culpa não produz justiça. Produz sim um efeito muito concreto, e com ele quem ganha é o agressor. Porque acaba por ter a sua conduta legitimada, mesmo que em parte. Quando alguém que ocupa um lugar de referência, influência, autoridade, coloca uma agressão no mesmo patamar que um mero conflito de opiniões, o posicionamento deixa de ser neutro e passa a deslocar a responsabilidade. Na maioria das vezes, eu sei, não por crueldade, mas por comodidade. No entanto, o combate à violência e a construção de ambientes saudáveis exigem intenção e posicionamento. A violência não tem justificativa moral. Quando se trata de violência, não existe em parte certo. Não existe provocação que possa autorizar uma humilhação. Não existe mereceu, não existe deu motivo. A violência moral é concreta e ela aparece no tom que sobe, na palavra que fere, na exposição, na desqualificação. E quando alguém diz não importa quem começou, ou eu não quero saber quem está certo ou quem está errado, o que muitas vezes está sendo comunicado é eu prefiro não enxergar. A cultura da minimização é uma cultura de violência normalizada. A dor de ser agredido já é profunda, mas a dor de ser responsabilizado pelo que se sofreu é ainda maior. E ela aparece quando, além da agressão, a pessoa se vê sozinha, sem amparo, sem validação, justamente em ambientes onde se esperava cuidado, proteção ou um senso mínimo de justiça. Como disse Martin Luther King Jr., o que mais me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E o silêncio de quem deveria intervir, acolher, sustentar, não é ausência de som, é abandono. Existem situações que não admitem meio termo, assim como não existe meio grávida. A violência é uma delas. Diante dela, não reagir já é uma forma de agir. Não defender é permitir. Não nomear é perpetuar. Não intervir é deslocar o peso justamente para quem deveria encontrar alívio. O muro não é espaço de dúvida, é espaço de omissão. E toda omissão tem consequência.
Buscar conciliação não é se calar diante do que fere. Promover equilíbrio não é forçar uma assimetria onde a única coisa que existe é a injustiça. A verdadeira diplomacia existe para negociar interesses legítimos e construir pontes. Ela não negocia o inegociável. Ela não relativiza a dignidade humana. Ela não se omite diante da violência. E se você está ouvindo isso, se sentindo abandonada e se perguntando se diante da ausência de apoio o problema seria você, eu preciso te dizer algo com clareza. Refletir sobre si é sempre importante. Crescer, amadurecer, rever escolhas também. Mas se essa reflexão te leva à conclusão de que a violência sofrida é culpa sua, este não é o caminho. Mesmo que você estivesse totalmente errada, mesmo que pudesse ter feito tudo diferente, a violência não é aceitável. E aqui eu quero abrir um parênteses com cuidado, porque quando falamos de omissão, nem sempre estamos falando de indiferença. Existem pessoas boas, sensíveis, éticas, que têm dificuldade real de se posicionar. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, de impor limites, até mesmo quando a invasão desses limites fere elas próprias. E se já é difícil se posicionar diante da dor que é sua, é ainda mais desafiador quando a situação parece apenas tangenciar, quando parece que não é com você. Mas essa é uma ilusão, porque a violência não fere só quem está no centro dela. Ela fere o ambiente, ela fere quem observa, ela adoece vínculos. Há uma reflexão atribuída a Sócrates que fala sobre as 3 peneiras, ou 3 crivos pelos quais a palavra deve passar. Antes de falar, perguntamos: é verdadeiro? É bom? É útil? E talvez a gente precise começar a passar por esses mesmos crivos, o silêncio. Esse silêncio é verdadeiro? Esse silêncio é bom? Esse silêncio é útil? Ou ele apenas sustenta uma dor que já deveria ter sido interrompida? E de novo, aqui o convite não é à culpa, é um convite à consciência. Porque o silêncio também produz efeitos. E quando ele contribui para que a violência se perpetue, é um silêncio que precisa ser revisto e vencido com pequenos gestos de coragem, inclusive dentro de mim. Em contextos em que o desrespeito vira método, um único posicionamento sedimenta um lugar de sustentação capaz de romper esse ciclo. Porque diante da violência não existe neutralidade possível. Ou se sustenta a dignidade, ou se sustenta o muro. E o muro, como vimos, já tem dono. Eu sou Gessily Évore e esse desconforto com a imparcialidade ilusória e nociva acontece comigo. Acontece com você? Me conta, porque é assim que essa conversa continua.